Boa tarde, meus amores. Primeira pergunta, vocês estão me ouvindo? Coloca para mim no chat se vocês estão me ouvindo, por favor. Perfeito. Eu vou usar o microfone hoje porque eu ainda estou me recuperando da faringite, então eu não posso forçar muito a minha voz. Boa tarde, meus amores. Está começando mais uma live semanal. As cartas respondem. Deixa eu só terminar aqui de preparar. Estou meio corrida aqui hoje. Enquanto isso, coloca para mim no chat de onde você está me vendo, de onde você está me assistindo. Quem está aqui pela primeira vez? Quem está na live pela primeira vez hoje? Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Alguém é a primeira vez? Primeira vez, Daiane, seja bem-vinda. Essa é a nossa live semanal. A gente, toda segunda-feira, faz a leitura da semana, aqui com as cartas, as energias da semana, o que a gente pode esperar para essa semana. Fran está me assistindo de Itajaí, Santa Catarina. Muito bom. Essa semana a gente vai abrir com a nossa live, né? Então, para quem está aqui pela primeira vez, né? Boas-vindas a quem está pela primeira vez. Aqui nessa live a gente faz a leitura das energias da semana, a gente abre as cartas da semana para 5 áreas da nossa vida. E antes de eu fazer essa abertura, eu sempre abro com um primeiro oráculo, um oráculo de aconselhamento. E que é sempre muito conectado com as mensagens que as cartas trazem depois. Bom dia, Maria Elaine. Tudo bem, meu amor? Tô com saudade de você. Então a gente hoje, e esse oráculo, né, é uma coisa bem interessante, porque o oráculo que eu abro no início da live, ele nunca é decidido com antecedência. Eu coloco os oráculos aqui do lado e peço a guiança que me dê orientação e qual vai ser, né? Sinto qual é o oráculo do dia. E hoje o oráculo que me chamou, vamos dizer assim, que eu falo que o oráculo chama a gente, as cartas nos chamam, foi o oráculo de Conin. Quem é minha aluna ou quem já é frequentador aqui, quem assiste a live toda semana, quem acompanha, já conhece esse oráculo. Quem já passou por atendimento comigo, quem é cliente meu, sabe o poder que esse oráculo de Conin tem. Se você não conhece Kuan é considerada a mãe da misericórdia. Ela é uma divindade, ela é uma mestra ascensionada e considerada uma bodhisattva, que é aquele espírito, né, aquele ser que já atingiu todas as condições de iluminação e de passar, de ascender, né, no budismo, no hinduísmo, se fala no nirvana. Aqui, no nosso entendimento, né, principalmente no Brasil, em que temos correntes espíritas, espiritualistas, umbandistas, seria passar para um plano superior. Só que Kuan do alto, né, e daí porque ela é chamada como a mãe da misericórdia e a mãe da compaixão, ela escolhe permanecer na Terra. E segundo a lenda, segundo o mito, ela vive numa ilha encantada na Terra. E ali ela permanece distribuindo amor, compaixão e misericórdia para a humanidade. E segundo o mito de Kuan Yin, ele diz que ela se compromete, então, a permanecer junto da humanidade. Ela abre mão
da sua elevação, ela abre mão de passar para o nirvana para ficar junto à humanidade e ficar aqui até que o último ser humano consiga se elevar através do amor, da compaixão e da misericórdia. E todas as vezes em que eu abro as cartas desse oráculo, a mensagem é sempre muito profunda, porque ele é um oráculo muito profundo, mas é sempre algo muito pertinente ao momento em que a gente está vivendo. Seja abrindo para mim, seja abrindo para um consulente, ou seja abrindo esse oráculo aqui numa live ou num evento, quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando. Então agora, nesse momento em que a gente vai começar a nossa live, fecha os olhos aí por alguns segundos e pensa na Divina Mãe Kuan Yin, na Mãe da Misericórdia. Você pode dar a ela o nome que você quiser. Você pode pensar nela, por exemplo, como Nossa Senhora. Você pode pensar nela como Oxum. Você pode pensar nela da forma como tocar o seu coração. O mais importante é você pensar numa mãe misericordiosa e compassiva, que distribui amor aos seus filhos. Essa é Kuan Yin. Então a gente vai, enquanto você se concentra aí, eu vou pedir a orientação de Kuan Yin aqui. Divina Kuan Yin, Mãe da Misericórdia e da Compaixão, receba a nossa súplica e entregue nesse momento a mensagem que todos nós que estamos aqui nesse momento, precisamos ouvir agora. Assim é. E aí a gente tira uma carta e consulta o oráculo. A carta que a gente tirou aqui hoje chama-se Os Portões do Paraíso, que é essa carta aqui. Vou deixá-la na minha frente e vou ver a mensagem que Kuan Yin traz para nós hoje, através dos portões do paraíso. Só um minuto, gente, porque aqui ainda está meio... Bom dia e boa tarde para quem está chegando agora. Vamos ver a mensagem. Todos os seres possuem um destino espiritual único de felicidade e liberdade. A amada Kuan Yin irradia incansável compaixão sobre toda a vida para esse fim. Ainda assim, por vezes, apegos, seres, entidades e elementais de vibração inferior ficam com medo do amor divino e acreditam que o melhor a fazer é se esconder em campos de energia humanos. Isso bloqueia o progresso em direção à libertação, onde seres humanos e seres de vibração inferior podem atravessar os portões do paraíso para passar a um estado de paz e bem-aventurança, o retorno para casa, para a fonte espiritual de toda a vida. Às vezes, precisamos ajudar os seres a encontrarem o seu caminho para a luz.
eles podem ficar presos a energias, pessoas, lugares ou coisas terrenas. Como se tentassem entrar em uma cidade proibida, eles se esforçam por residir onde não deveriam, no interior da luz do campo de energia humano, ao invés de progredir espiritualmente na sua própria jornada pelos portões do paraíso. Algumas vezes isso acontece porque, embora a jornada possa ocorrer, para a consciência de seres com vibrações inferiores, ela não parece possível. Você talvez sinta conscientemente ligações ou uma presença espiritual que não é de vibração superior e que precisa ser libertada do seu campo de energia. Ou pode simplesmente sentir raiva, cansaço, esgotamento, ou que você não está sendo você mesmo, de vez em quando. Isso pode ser por conta dessas velhas energias que você precisa libertar por não lhe pertencerem, ou até em virtude de influências energéticas que não são uma parte natural do seu campo de energia e podem ser liberadas para o bem maior de todos os envolvidos. O processo de cura a seguir o ajudará mesmo que você não esteja ciente das complicações por trás da razão de você estar sentindo o que sente. Você pode ter acabado de fazer uma limpeza, caso em que esse oráculo é uma confirmação de que ela está funcionando. Ou, se você perdeu recentemente alguém amado, é uma confirmação de que esse alguém está fazendo a passagem e está em paz, mas poderia se beneficiar também das suas preces amorosas para ajudá-lo no seu caminho. Esse oráculo também pode indicar uma habilidade psíquica que você possui para ajudar seres não físicos a encontrar seu caminho para uma consciência mais pacífica. Ele é uma mensagem de que será benéfico chamar de volta todas as suas partes para si mesmo e não deixar nenhuma parte de você ligada a um campo de energia que não te pertence. Chegou o momento de ter o seu próprio poder e não entrar mais na cidade proibida do campo de outra pessoa ou de outro ser. Ao invés disso, busque atravessar os portões do paraíso e morar no palácio de luz, dentro do seu próprio coração. Quando eu falei que as mensagens desse oráculo são extremamente profundas, era sobre isso que eu estava falando. É muito interessante porque a gente está vivendo um período da história da humanidade, um período, talvez, da história de nossas vidas, de muitas atribulações, de uma energia muito pesada, né? Parece que tudo está de cabeça para baixo. Isso acontece, gente, vai acontecer. Isso não é a primeira nem a última vez que isso acontece na história da humanidade. Só que a gente está vivendo, né? A gente habitua a ler os livros de história, mas a gente está vivendo a história sendo feita. E embora a gente, enquanto pessoas aqui na nossa, a gente às vezes se pergunte, mas o que é que eu posso fazer, né? Nós nos sentimos às vezes impotentes e pequenos, mas o que nós podemos fazer nesse momento é cuidar de nós dessa forma que o oráculo pede.
Cuidar de nos desconectarmos de energias que não nos pertencem, de campos energéticos onde nós não cabemos mais e que muitas vezes, por apego ou por uma necessidade inconsciente de segurança, uma segurança que é estar num campo em que eu já conheço, ao invés de pisar em terreno desconhecido. E muitas vezes essa pretensa segurança, ela vem da nossa insegurança do nosso próprio poder pessoal. De acharmos que nós não vamos dar conta, de acharmos que é melhor ficar aqui porque aqui eu já sei o que vai acontecer. Só aqui você ouviu o oráculo que eu acabei de ler. Não existe mais espaço para isso nas nossas vidas. Não existe mais espaço para isso na humanidade. É o momento de nós nos apropriarmos do que é nosso. Recolhermos os nossos fractais, os nossos fragmentos que ficaram pelo caminho e recompormos a nossa alma e nos desligarmos desses campos energéticos mais densos em que nós não podemos ficar se quisermos atravessar os portões do paraíso, que Kuan Yin nos convida nesse oráculo. Isso passa pela autorresponsabilidade. Isso passa pelo autoconhecimento. Em tempos em que tudo é superficial, em tempos em que tudo é consumido e descartado, esse é o convite para fazermos o oposto, para desacelerarmos, para olharmos para dentro de nós, para reunirmos as nossas partes. No livro Mulheres que Correm com Lobos, você tem a figura da mulher que canta sobre os ossos, daquela que recompõe a la loba, a la vieja, aquela que percorre o deserto catando ossos e depois ela os reúne, monta um esqueleto e canta sobre aqueles ossos, recompondo aquele corpo. Seja um lobo, seja uma donzela, mas aquela figura que vai sendo recomposta com o canto somos nós. Mulheres ou homens, feminino ou masculino, não importa. Aqui a gente não está falando de gênero, e sim de seres. O convite do oráculo é esse: nos desligarmos das energias densas, percebermos quem somos nós e o que nos pertence, e aquilo que é do outro, aquilo que invade o nosso campo muitas vezes, atrapalhando não apenas a nossa jornada espiritual, mas também dessa outra parte que muitas vezes vem atraída pelo nosso próprio ponto de luz, pela nossa própria energia. Medita sobre esse oráculo hoje. Para quem está lá no meu canal do WhatsApp, depois da live eu vou mandar o oráculo e o resumo das previsões da semana. Quem não está no meu canal,
acessa o link da minha bio aqui do Instagram, ou quem vai assistir essa live no replay lá no YouTube, tá lá na página inicial do canal Driconde, comece aqui, que tem o link para entrar no canal do WhatsApp. Eu vou mandar para vocês lá o oráculo com a mensagem. E aqui no livro também do oráculo, a gente tem uma oração a Kuan-Yin e temos uma proposta de um ritual para você fazer e se conectar com essa energia. Ai, ai, vamos lá, meus amores. Eu fiquei muito feliz hoje com a minha carta do dia. E eu quero mostrar ela para vocês, porque além da carta do dia muito positiva, que foi a carta 32, que no Lenormand é a carta da Lua, mas eu tenho feito a minha carta do dia com esse baralho aqui, com esse deck, esse oráculo, que ele traz as raízes do Petit Lenormand, mas ele é um oráculo canalizado por uma querida aluna minha, que é o baralho cigano das 37 almas sagradas. Depois, se você quiser mais informações, me fala aqui que eu mando o link da Vanessa para vocês. Mas eu quero falar que essa carta aqui, ela é maravilhosa. A Lua é o sucesso, a Lua é o reconhecimento, a Lua traz esse brilho para nós. Eu falo que a Lua é o holofote divino que gira e para em cima da gente e nos ilumina. E eu tirei essa carta mais cedo, né? Hoje, dia da live, eu faço a minha carta do dia todos os dias. E aí agora vem essa mensagem aqui de Kuan Yin falando sobre... Eu quero o link do baralho, tá? Eu vou mandar o... Eu vou colocar aqui... Não, eu não vou colocar agora. Eu vou colocar o link do baralho depois para vocês nos comentários, na descrição da live. Eu vou explicar para vocês por que eu não vou botar no chat. Porque toda vez que eu coloco alguma coisa no chat e fixo, o meu chat congela e eu não vejo o que vocês me falam, tá? Eu vou colocar no final e vou colocar lá na live no replay, tá? Mas eu não vou esquecer de colocar, não. Mas aí voltando aqui, então a gente, num dia em que eu tiro essa carta, e é muito legal, porque aqui nesse oráculo, essa carta ela não vem como a Lua, ela vem como as Marias, porque cada carta, embora ela use a carta do Petit Lenormand, que é a carta 32, tem a referência à Lua aqui, tem a referência ao naipe, o 8 de copas, mas aqui as Marias são as filhas da Vanessa e da Ferdi, que são as criadoras desse oráculo, né? São as crianças que estão aqui trazendo essa luz. Então tem toda uma bagagem espiritual que vem nessas cartas. Você pode utilizá-las como um Lenormand apenas, ou você pode mergulhar nas outras camadas de significado que esse oráculo traz para vocês. E eu fiquei muito feliz, não apenas por trazer a energia da carta da Lua, né, da carta 32, com toda a sua positividade do Lenormand, mas que traz também essas duas menininhas aqui, que traz essas duas almas, as Marias, que me fala do início, gente, do começo. A criança é um projeto em crescimento. É algo que eu vou nutrir, que eu vou alimentar, que eu vou cuidar para crescer. E é interessante como as coisas vão se encadeando, porque o oráculo de Kuan Yin falou disso, de cuidar para ascender, para crescer espiritualmente. Tudo o que a gente faz, principalmente no universo oracular, cria uma ressonância, cria a sincronicidade. Eu estou tirando aqui as cartas já para a gente começar a fazer a nossa leitura, tá, gente?
Tudo que a gente faz cria essa sincronicidade. E quando você começa a trabalhar no universo oracular, quando você começa a trabalhar com as energias, quando você começa a trabalhar com a espiritualidade, com ferramentas desse universo sutil, é preciso ficar muito atento a essas sincronicidades, a essas respostas e a essas coincidências que acontecem ao longo do nosso dia. Cada oráculo, cada carta, cada leitura, cada prática, cada atendimento que você faz tem uma conexão sutil. O que nos cabe enquanto intérpretes? Compreender essa conexão, compreender essa sincronicidade, percebê-la e entender o que o universo, o que a vida está querendo dizer para a gente. Vamos ler hoje. O baralho vencedor foi o Golden. Vocês me pediram o Golden Lenormand e a gente vai fazer a nossa leitura por campo. Então, vamos começar aqui falando de que a gente fala sempre, né? Amor, vida familiar, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se é a sua primeira vez aqui, lembra já de seguir o perfil e toda segunda-feira tem live aqui a partir do 12:01. Essa live depois também vai lá para o YouTube, fica gravada. E quem está no meu canal do WhatsApp recebe o resumão da live, as previsões da semana e o oráculo do dia completo, na íntegra. Então vamos lá, vou começar fazendo a leitura para o campo amoroso. Só. Leitura para o campo amoroso para essa semana. O que a gente pode esperar essa semana no campo amoroso? Tá. Gente, já começamos aqui com a carta mais complicadinha. Então vamos lá. Primeira carta é carta tema, carta do caixão. No campo amoroso, podemos ter uma semana onde nós vamos ter que lidar com términos. E aí, no campo amoroso, sim, estamos falando de términos de relacionamento. Deixa eu só me ajeitar aqui, gente, porque a coluna começa a reclamar, aí eu tenho que sentar com as pernas para cima aqui para me organizar internamente. Caixão vai me falar o que, gente? É uma semana, sim, que precisamos lidar com términos. E olha que interessante a conexão com o oráculo de Kuan-Yin. Porque logo no início, o que a gente falou? Eliminar do nosso campo as energias que não estão mais sincrônicas com a nossa evolução, que não estão sincrônicas com o lugar onde eu quero chegar ou onde eu quero estar. Muitas vezes eu recebo consulentes e que vêm em relacionamentos em que ela está ali nitidamente carregando o relacionamento nas costas. Em que a pessoa que está do lado dela está puxando ela para baixo. Está igual ali um obsessor. E às vezes, gente, eu não estou nem falando de um extremo de relacionamentos abusivos. Às vezes é só mesmo porque a pessoa está num padrão vibratório aqui e a outra está lá em cima.
E aí a pessoa fica insistindo naquilo ali. E ao invés de você carregar o outro para subir, aquela pessoa começa a te puxar para baixo. É o chamado abraço do afogado. Você já ouviu essa expressão, o abraço do afogado? O abraço do afogado é aquele, né, que uma pessoa que está passando ali uma situação de afogamento, ela vê uma outra, ela vai abraçar para ela tentar desesperadamente se salvar. O que acontece? Afunda as duas e afoga as duas. Então, por isso que a gente fala que é o abraço do afogado. Vamos ver qual é a segunda carta. Carta do mensageiro. Gente, no âmbito amoroso, é muito possível que esteja chegando o momento de trazer à tona esse fim. Pare de empurrar com a barriga. Pare de arrastar corrente. Para de tentar salvar alguém que não quer ser salvo. Para de carregar peso morto. Porque muitas vezes é isso que você está fazendo. E essa é uma semana que pede decisão. Pede que você pegue a sua foice no simbolismo da carta e corte esse laço. Todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, a gente dá um pouco da gente e pega um pouco daquela pessoa. Aqui é o momento de você falar: toma o que é seu, devolve o que é meu. E cada um vai viver a sua vida do jeito que acha melhor. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para ser inteira ou para ser inteiro. Então, não é uma semana gostosinha para relacionamentos. Para quem está vivendo um relacionamento mais estável, tranquilo, seguro, muito possivelmente algumas questões do passado virão à tona. Questões que precisam ser resolvidas. E essas questões podem vir à tona através de outras pessoas. Por que isso? Porque eu tenho um mensageiro aqui. E o mensageiro, ele não emite a mensagem. O mensageiro, ele traz a mensagem que alguém mandou. Por que do passado? Porque eu tenho o caixão, tenho algo que já ficou para trás. E muito possivelmente isso vai ser algo que vai surpreender os envolvidos. Isso porque quando eu somo essas duas cartas, eu tenho a carta 9, que é a carta do buquê. A boa notícia é que, resolvido esse ciclo, um novo momento de mais leveza e alegria tende a começar. Mas apenas se você desapegar do ciclo atual. Bora nós aqui. Eita, que hoje o negócio tá babado aqui, hein? Vamos ver agora para o ambiente doméstico, para a vida familiar. O que eu posso esperar
da minha vida familiar, daquelas pessoas, né, da minha relação com as pessoas mais próximas que convivem comigo ali na minha casa, no meu dia a dia. Vamos ver o que a gente pode esperar da nossa vida familiar. Vamos ver se vem umas cartinhas melhores, né, gente? Porque, pelo amor de Jesus, a gente já abre a leitura com caixão aqui, misericórdia. Vida doméstica. Começamos com carta 12, pássaros ou coruja. Pode ser uma semana de muita agitação. Lá, voltando aqui, carta dos pássaros e carta do navio na vida doméstica. Então, na vida familiar. Eu sei que essa semana eu tenho um feriado de 1º de maio, na sexta-feira, então tendências a deslocamentos, a viagens, a mudança na rotina, que vão trazer uma certa agitação, um certo movimento atípico, podendo inclusive me trazer ou me levar para outros lugares, ou então trazer pessoas de fora que eu não vejo há muito tempo. Olha que bacana. É uma semana que a gente pode aí receber visitas, visitas agradáveis, né? Se no âmbito amoroso, no âmbito dos relacionamentos amorosos, a gente teve ali um peso maior, né? Com a carta do caixão, aqui eu já tenho o quê? Aqui eu já tenho... Deixa eu só virar aqui meu microfone, que se ele descarregar eu vejo. Pronto, eu vejo a luzinha dele. Aqui nesse âmbito eu já vou ter o quê? Uma maior leveza, uma tendência a essas viagens mais agradáveis, né? Eu tenho 2 cartas aqui que são a carta dos pássaros, ela é uma carta neutra, que ela depende muito de quem acompanha, mas a carta do navio é uma carta muito boa, é uma carta que tende a ser muito positiva. E vem trazendo isso, uma tendência também de conversas que trazem para a gente uma expansão em vários sentidos, principalmente uma expansão da cabeça, né? Conversas produtivas, ou seja, eu saio da leveza da conversa dos pássaros, que às vezes é até uma conversa um pouco fútil e materialista. Eu tenho um naipe de ouros e entro aqui para discussões que se tornam mais profundas, porque eu tenho um navio. O navio já me leva aqui para um âmbito mais sutil, um âmbito mental, um âmbito criativo, e que traz um peso maior. Então a gente começa com algo leve, com algo superficial e aprofunda. Então traz esse movimento dentro da nossa casa. Então pode ser naquele momento em que há muito tempo talvez você não tenha oportunidade de todo mundo sentar junto aí na sua casa, assistir um filme, bater um papo, né? Quem é da cerveja, abrir uma cerveja, tomar uma cerveja, ficar ali só conversando, sem celular, sem interrupções, sem a correria do dia a dia. É uma semana que dentro de casa ela começa agitada e depois ela tende a se tornar mais lenta e mais tranquila, trazer um movimento mais equilibrado. Então vai ser uma boa semana para a nossa vida, para a nossa rotina de maneira geral, principalmente com as pessoas que compartilham da nossa intimidade. Gente, aproveitem esse momento. Aproveitem isso que é tão raro, que é o nosso tempo livre hoje, né? Em tempos de 6x1 da vida e do consumo acelerado das redes sociais, desacelerar é um luxo. Aproveitem. Quem for viajar, tá? Como aqui a gente não tem o campo, viagem especificamente, quem for viajar e viajar com a família, tenham em mente que não adianta ficar ansioso e com pressa, porque a tendência é que tudo fique mais lento. Engarrafamento, feriadão, 1º de maio, por aí afora, tá, gente? Então, tenham
paciência. Desacelerem. O convite é desacelerar. Próximo campo de leitura, o campo profissional. O que é que eu posso esperar no meu campo profissional para a semana que começa hoje? Lembrando que a leitura da semana, ela abrange a partir da segunda até o domingo que vem, que vai ser dia 3 de maio, né? Se eu não me engano. Gente, eu esqueci de falar para vocês que as inscrições para o Laboratório de Magia ainda estão abertas. No dia 16 de maio vai acontecer o nosso encontro. Se eu fosse você, aproveitaria essa semana, porque o lote vai virar e o preço vai subir. Se você quiser participar e aprender a fazer magia com as cartas, comenta LAB, L-A-B, aqui no chat ou em qualquer post que você vai receber as informações na sua caixa de mensagens. Bora nós, gente! Campo profissional. O que é que eu posso esperar do campo profissional para essa semana? Muito bom, uma leitura que abre com a carta do coração. Vamos ver aqui qual é a carta. Eita caceta! Eu tenho que parar de falar antes do tempo. A leitura abre com a carta do coração, me falando que o campo profissional essa semana vai estar repleto de muitas emoções. E essas emoções podem não ser muito boas, porque eu venho com a carta do caixão aqui, qualificando a carta do coração. É muito interessante, porque isso daqui, se eu estivesse lendo no campo amoroso, isso aqui é fim de relacionamento. No campo profissional, muito possivelmente, a gente vai ter aí fins de relacionamentos profissionais. Pode ser uma semana, sim, em que você seja surpreendida ou surpreendido com um desligamento do seu atual trabalho, de onde você está trabalhando, onde você está empregado, tá? Fim de projetos que muito possivelmente geravam aí grandes emoções, tinham um apelo emocional para você muito profundo. Podemos viver isso essa semana, tá? Mas o principal aqui é quem está trabalhando, quem já está sentindo aí que a coisa não está indo muito bem, é muito possível que essa semana você seja aí surpreendido com uma demissão, tá? A palavra é essa. Isso daqui é um encerramento, assim, imposto. Aproveitando aqui o tema, a diferença do encerramento do caixão para o encerramento da foice é a imposição. A foice a gente às vezes consegue contornar a ruptura ou o corte dela. O caixão não. O caixão é o fim definitivo. A foice às vezes me traz um fim prematuro, um fim fora do tempo. O caixão não. O caixão é o fim pelo esgotamento. É o fim, é aquilo assim que realmente não tem mais para onde ir. Para quem? E aí eu vou trazer uma abordagem um pouco mais avançada. Para quem está trabalhando e está começando a sentir os sinais de esgotamento, principalmente quem está com algum sintoma, alguma desconfiança no plano de saúde, principalmente cardíaca, cuidado, muito cuidado, tá? Não ignore os sinais. Para quem está dentro desse recorte, eu estou falando de um recorte específico, até mesmo quem já tem algum comprometimento ou já sabe que tem,
Não abuse no trabalho. Isso pode custar caro, pode custar a sua vida. Não abuse, por favor, tá? É um alerta que está vindo aqui em letrinhas vermelhas piscantes. Muito cuidado. Então, assim, não é uma semana boa para iniciar projetos. Não inicia nada nessa semana. Não dá start em projeto nenhum essa semana, porque não tá bom para isso. É uma semana de encerramentos. E olha que a mensagem, quando eu falei lá no início da sincronicidade do oráculo que abre a nossa live para as cartas que saem, era disso que eu estava falando. Quem está aqui, quem está desde o início? Quem que está na live desde o comecinho? Põe eu no chat aqui. Porque quem está desde o comecinho aqui está percebendo. Tudo está falando de fim. Tudo está falando disso. Da necessidade do fim. Da necessidade do desapego. Arleide está desde o início. Tudo está falando disso. Vocês estão vendo aqui como é encadeado, como é conectado. É impossível a gente ignorar isso. A Arleide, a Maria, a Giovana, tá todo mundo desde o começo aqui. Vocês estão acompanhando. Então, gente, cuidado. É uma semana para você pisar em ovos no que tange a esse recorte profissional, tá? Dinheiro! Vamos falar do dinheiro. Din-din, bufunfa, aqué. Bora lá. Money, grana. Quem que falava, gente? É das antigas isso, tá? Era o personagem dos Trapalhões. Eu não lembro se era o Mussum, se era o Didi. Tinha um monte de nome para dinheiro. Então vamos lá. Dinheiro. O que eu posso esperar? Marcinha estava desde o início também. O que eu posso esperar dessa semana para o campo financeiro? Gente, se sair caixão de novo, acaba a live, tá? Pelo amor de Deus, gente. Pelo menos dessa vez, não. Vamos lá, gente. Dinheiro. Temos a carta do navio, que é uma ótima carta para dinheiro, é uma ótima carta principalmente para quem trabalha com venda, com comércio de forma geral, tá? Juntando com a carta do livro. A carta do livro é a carta do futuro, gente, é a carta do que vem pela frente. E é também a carta do conhecimento, a carta do crescimento. Olha, semana muito boa para cartomantes. Por quê, Dri? Porque o baralho representa o nosso baralho. O livro representa o nosso baralho. Então, quem trabalha aí, ó, como cartomante, semana ótima para você anunciar os seus serviços, para você entregar aí, vender o seu trabalho, tá? Desde que, lembra que no campo profissional a gente não começa nenhum projeto essa semana, então desde que você já esteja com o projeto em andamento. É uma semana que vai tender a ser mais lenta no fluxo financeiro e vai ficar um pouquinho agarrado. Então, para quem trabalha com comércio, é uma semana boa, mas é uma semana que exige domínio, tá? Domínio do que você faz. Exige que você tenha tudo muito planejado e muito organizado. Porque, gente, o livro me fala muito de sistematização. Me dá estrutura. Ele não tem tanta estrutura quanto a carta 19, a carta da torre, mas ele me traz, sim, uma sistematização, uma estrutura naquilo que eu faço.
É um período também em que a gente vai ter movimento de dinheiro. Ah, tá. Tá na época de imposto de renda, né? Vai ter muita gente falando e mexendo com isso. É uma época em que esse fluxo de dinheiro tende a ir para essas estruturas. Então, pagar tributos, pagar impostos, resolver questões relativas a isso. É uma semana em que quem está no caso desse recorte, tá? Quem está com algum tipo de processo, tipo processo em fase de execução, processo que vai receber dinheiro, é possível que essa semana você já tenha alguma coisa efetivada. Não que o dinheiro entra na conta, mas que você receba algum tipo de documento te informando, tipo assim, sai um alvará para você sacar dia tal. O juiz expede a execução do processo tal. A notícia, o movimento, ele não efetiva, ele não consolida o dinheiro na conta, mas você recebe a notificação, tá? Então, dentro desse recorte, se alguém aqui está me vendo, que está vivendo essa situação, é muito possível que essa semana você tenha algo chegando aí para você, dizendo que vem, o seu dinheiro está vindo, tá? Não vou dizer que vem essa semana, porque o livro aqui ele dá uma travada no movimento. O livro ele é mais estático, mas ele traz a informação, ele te avisa. O livro ele fala, gente, de tudo aquilo que é legado para mim, que eu herdo, e não apenas herdo no sentido de herança de alguém que já morreu, tá? Também é, mas não é só isso. Tudo aquilo que vem, por exemplo, vamos supor que você tem aí uma ação contra uma empresa lá no passado, que tu nem lembra, uma ação coletiva, e você vai. É muito possível que você tenha notícia disso aí. O seu pai, sua mãe, né, trabalhou, já faleceu, mas tinha lá uma ação que tu nem estava sabendo. É o tipo de notícia que você pode receber, tá? Porque estou falando só de dinheiro, porque a gente está analisando o campo do dinheiro. Então, podemos ter também esse tipo de movimento essa semana, tá? Repetindo, no profissional não é semana para começar nada. Aqui no fluxo do dinheiro, então quem já está em movimento, continue em movimento, porque a tendência é dar bom, ok? Próximo campo, gente, o campo da saúde. Hoje eu vou ler 6 campos, tá? Hoje eu vou ler a saúde e a espiritualidade porque me pediram para ler. Campo da saúde. Muito bom. Olha que lindo. Pelo menos uma coisa que deu bom. Carta do jardim, a carta dos espaços abertos, a carta que me fala na saúde, né? De estar perto da natureza, de respirar puro, de conviver com as pessoas, de harmonia, de calma, de paz, tá? Junto com a carta da árvore. Então, é uma semana, voltando ao mesmo tema, para desacelerar. Gente, quem puder, aproveita esse feriado, descansa, acalma a cabeça. Eu tenho duas cartas aqui que me trazem harmonia. A Márcia, eu na Amazônia. Amo, porque sempre quero saber sobre o campo da espiritualidade.
Então, aqui, gente, é saúde, tá, gente? Então, aqui é a busca pela paz, pela tranquilidade, pelo silêncio, espaços abertos, aos espaços abertos. Então, ao invés de você passar aí o final de semana inteiro vendo Netflix, procura aí um parque na sua cidade. Se você puder, vai para um lugar mais afastado, mesmo que seja para você passar um dia, uma cachoeira, um parque, uma floresta, uma mata, um lugar para você serenar. Eu tenho 2 cartas de natureza aqui. E 2 cartas que me pedem muito a pausa, o equilíbrio. Procura também, nesse período, nessa semana, fazer, né, como a gente está falando de saúde, procure recursos, alimentos mais naturais. Evita comer muita besteira, muito ultraprocessado, né? Comer coisas mais frescas, estar em contato na natureza, buscar terapias menos agressivas, menos invasivas. Não é para você deixar de se cuidar, mas é para você procurar na natureza a cura, procurar a saúde no ambiente, na natureza, no verde, né? Eu acho que não, essas 2 cartas, o jardim e a árvore juntas, não podiam ser mais eloquentes, né? Então, a saúde pede pausa e respirar ar puro. Nada melhor do que o verde para curar a gente. Não por acaso, na cromoterapia, o verde é a cor da saúde. Vamos lá. Última leitura, último campo, espiritualidade. O que é que eu posso esperar nessa semana no campo da espiritualidade? Já pode acabar a live? Então acabou, né? De novo ela. Lembram, quem estava aqui no início da live, vocês lembram, de novo, vou voltar lá da mensagem de Kuan-Yin sobre os portões do paraíso, sobre deixarmos ir e nos desligarmos. Gente, cuidado com essas conexões espirituais que vocês andam fazendo. Olha as cartas que saem. Meu Deus do céu, é isso aí, tá? Pesadíssima. Pesadíssima. Gente, já prepara aí os banhos de sal grosso, prepara tudo, porque é uma semana em que a gente tem um peso espiritual muito grande e cada um e cada uma de nós tem que fazer a sua parte. Tem o carta do caixão e tem o carta do urso. 2 cartas de muita gravidade, 2 cartas de muito peso. Isso daqui tem cheiro de obsessor, tá? Com o que você anda se conectando? Quebra essas cadeias espirituais. Esse momento, essa semana, é a semana em que é necessário, é vital romper, quebrar esse tipo de conexão. Hoje eu vejo com muita preocupação nas redes sociais ao mesmo tempo, uma popularização do sagrado, uma popularização de rituais. Não é que as coisas não devam ser faladas, elas não devam ser mostradas. Mas existe uma leviandade
de muitas pessoas que trazem rituais e conexões com entidades sem ter o conhecimento necessário para isso, que partem de um conhecimento e de uma visão muito rasa e muito superficial. E muitas pessoas, na ânsia de quererem fazer aquele ritual ou de ter um resultado, elas praticam esses rituais e se conectam com energias, se conectam com consciências, se conectam com entidades que muitas vezes não são o que aparentam. É preciso que a gente rompa esse tipo de laço. É preciso que a gente tenha muito cuidado com os rituais que a gente vai fazer. É preciso muito estudo e muita sustentação energética e mediúnica para você fazer contato e trocas com essas consciências. Essa semana é uma semana de muito preocupante no campo espiritual. E a gente já veio daquela mensagem no início pedindo para a gente excluir, expulsar mesmo do nosso campo energias que não são nossas. E agora, quando eu faço a leitura para a espiritualidade, entra isso aqui. Vocês têm ideia que a carta do caixão saiu 3 vezes hoje? Em 3 campos diferentes? No amor, no profissional e no espiritual. É uma semana de término, gente. E se você insistir em levar adiante aquilo que te prende, a coisa vai ladeira abaixo, vai degringolar. Quando o caixão aparece, é porque tudo, absolutamente tudo, o que poderia ser feito já foi feito. Tudo o que poderia ser falado já foi dito. Todas as saídas que eu poderia ter já foram exploradas. Não tem mais o que ser feito. É deixar ir, é eliminar da sua vida isso, porque não te faz bem. E aqui com o urso qualificando, fica o alerta no campo espiritual. Quem você está chamando para perto de você? Você dá conta desse poder que você está invocando? Ele não é de brincadeira. O urso na natureza, ele não é um ursinho fofo de pelúcia, ele te devora. Ele te estraçalha e ele te devora. Hoje virou modinha invocar demons, entidades. Você sabe com que você está mexendo? Ou você está fazendo porque virou modinha? O alerta aqui é muito claro. Para agora. Para enquanto é tempo. Espiritualidade não é modinha. Espiritualidade é estudo e entrega.
Não é porque você comprou o baralho, meia dúzia de cristais na Shopee que você virou a bruxona ou o bruxão. Nem porque você baixou os livros do Crowley e de quem mais seja. É muito mais do que isso. É uma responsabilidade não para a vida toda, mas para a eternidade. Essa mensagem aqui é um alerta muito importante para o campo espiritual essa semana. Tanto para o campo pessoal, quanto para o campo coletivo. Porque ele me fala que a gente vai ter uma semana espiritualmente, energeticamente, muito pesada. Tomem seus banhos, façam suas orações, seus mantras, se conectem. Lembra do pedido da saúde para ir para a natureza? Se conectem com as energias sutis, elementais, naturais. Peçam proteção. Não é uma semana para a gente brincar. Ouve o que eu estou dizendo. Não é uma semana para brincar. Meus amores, gostaria de ter uma mensagem um pouco mais leve para passar no campo espiritual, mas as cartas chegam e eu interpreto, sentindo a sua voz. É porque eu estou preocupada mesmo, porque o negócio aqui tá babado. É que vocês não escutam o que eu escuto. Eu estou aqui interpretando as cartas e ao mesmo tempo estou escutando, entendeu? Vamos tirar uma carta de conselho. O que a gente pode fazer com tudo isso que a gente ouviu aqui? O jardim. Lembra que você é uma chama, uma centelha divina. Todos nós somos. Quando cada um acende a sua própria luz, por menor que ela seja, e o outro acende a luz dele, e o outro acende a sua luz, e cada um acende a sua luz, nós chegamos a uma claridade ofuscante, a um brilho tão grande quanto o do sol. Coletividade. Acenda a sua luz, brilhe, porque a partir do seu brilho e da sua luz é que você vai incentivar quem estiver ao seu redor a brilhar também. Cultiva a paz interior, cultive a calma. Não permita que o mundo tire você do seu prumo e do seu equilíbrio. Esse é o conselho para essa semana. Meus amores, nossa live termina aqui. Estou esperando vocês lá no lab, lá no laboratório e lá no canal do WhatsApp. A gente vai ter o resumão da live, a mensagem de Kuan-Yin. Mais tarde, essa live vai também lá para o canal do YouTube. Um beijo grande. Muito obrigado. Entendi o que eu precisava ouvir. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês.